Você já deixou de vender ou já perdeu uma venda porque o cliente achou que sabia muito mais do que você? Então esse vídeo é para você e eu quero te convidar a pegar papel e caneta, se inscrever aqui no meu canal e compartilhar com os empreendedores que você acha interessante esse conteúdo para ele também. E aí eu vou dividir com você agora uma história que aconteceu aqui na minha empresa. Sabe aquela pessoa que vai te contratar, mas ela já sabe de tudo? Pois é, passei por uma situação dessa há pouquíssimo tempo. Estava já em andamento com uma proposta comercial para cuidar aí das redes sociais de um cliente, onde a gente monta ali, né, toda uma linha editorial, todo um planejamento estratégico para aquele cliente, para que ele entenda como vai ser aí desenvolvido todo o processo do trabalho do YouTube, das redes sociais, do Google, se a gente vai fazer patrocinado, e isso leva um determinado tempo. Então o cliente ele me procurou porque ele tinha essa vontade de ter um impulsionamento melhor nas redes dele e ter um resultado melhor com isso que hoje ele não tinha. E aí, eles eram 2 sócios, então eles vieram até o meu escritório. Normalmente essas reuniões acabam demandando tempo, então a gente levou aí quase 3 horas de reunião para conseguir explicar aí todo o procedimento de como a gente trabalha e ver também se fazia sentido para aquela empresa e entender aquele modelo de negócio. E aí, depois dessa reunião, eles enfim, pediram uma proposta, nós montamos uma proposta e aí fomos para uma segunda reunião. Só que aí, só um detalhe, nessa primeira reunião eles eram 2 sócios. Um deles estava super animado para realmente mudar a realidade da empresa. Então, ele entendia a importância do marketing e a deficiência que eles tinham naquele momento dentro daquele setor na empresa, porque por mais que eles faziam aquelas postagens eles mesmos ou alguém ali internamente ajudava eles, aquilo não estava profissional. Porém, o outro sócio não entendia dessa forma. Então, durante a reunião, tudo que eu ou os especialistas aqui de marketing comunicavam que seria necessário ter naquela proposta, ou como a gente atuava, trabalhava, ou até mesmo como funcionava as redes sociais, como que ela funciona hoje, um deles sempre sabia de tudo. Ah, Tati, eu sei disso. Ah, eu já ouvi falar. Ah, mas eu já fiz. Então, ele sempre tinha ali aquele conhecimento da minha especialidade que eles vieram me procurar para me contratar para aquele serviço. E aí, por que eu tô te contando tudo isso, né? Porque o que acontece? Depois de ter feito essa reunião, mandamos a proposta e marcamos mais uma reunião para de fato fechar esse contrato. Só que quando eu cheguei lá para fechar o contrato, tinha mais algumas alterações que eles solicitaram no contrato e que, ok, de bom grado eu falei, ok, a gente consegue estar alterando, mexendo e readaptando. E aí fechamos o contrato, acertamos, demos as mãos e falamos, ok, contrato tá fechado. Fomos embora. E aí, no dia seguinte, eu ia retornar ali à empresa com aquelas alterações solicitadas para que pudesse ali, de fato, ter o assinado do contrato e a gente começar a iniciar o trabalho. Eu já tinha concentrado todo um tempo de trabalho meu, dos meus experts, montado toda uma estratégia, feito 2 reuniões para a gente poder realmente fechar aquele contrato e aí eles simplesmente desistiram. E aí eu fui entender o real motivo deles terem desistido desse contrato. E aí o que eu entendi? Que um dos sócios queria muito e que o outro o convenceu de que aquele serviço não era necessário. Porém, aquele outro sócio não era da área de marketing. Aquele outro sócio, ele não era expert em marketing, ele tinha outra função dentro da empresa, ele tinha outro cargo ali dentro da empresa, mas ele influenciou de uma forma negativa aquela outra pessoa que estava disposta a fechar. E por que eu tô falando isso? Não é porque ele não fechou o contrato comigo, mas é porque ele também não fechou comigo e nem fechou com nenhuma outra empresa. Então, eu consigo entender que todo aquele planejamento de melhoria que ele ia ter dentro daquela empresa, o próprio sócio da empresa barrou.
E eu percebo muito que em várias empresas, quando tem uma sociedade ou outra pessoa que às vezes nem é teu sócio, mas é um funcionário ou alguém muito próximo que consegue influenciar você em algumas decisões muito importantes, você acaba perdendo. E aí você acaba perdendo oportunidades. Então, você, naquele momento, aquela empresa, ela teria um marketing profissional que iria dar todo um suporte na comunicação visual, no brand, iria dar um suporte nas campanhas, iria trazer lead mais para a empresa. E aí a pessoa deixou de ser influenciada pelo outro e desistir daquilo no momento. E eu percebo que quando você começa a empreender, em alguns momentos, você que é MEI, pequeno empreendedor, você que às vezes está começando, você não tem ali vários braços para poder executar, mas eu tô te falando isso porque hoje eu consigo entender a importância de cada profissional cuidar da sua área. Então você pode até entender daquele serviço que você está contratando. Pô, legal, eu tenho uma noção, Tati, eu sei fazer um store, eu sei fazer um Reels, eu entendo a necessidade, mas eu não sou formado naquilo, porque se você fica querendo absorver tudo do seu negócio, você não consegue ter um resultado efetivo. Você precisa aprender que você precisa delegar as coisas, tanto que numa empresa a gente tem 3 níveis, operacional, tático e o estratégico, e você precisa entender aonde você tá e qual momento você tá. Você já deve ter visto aí que mais de 80% das empresas, elas quebram em menos de 5 anos. E esse é um dos motivos pelo qual as empresas também quebram. E nesse caso da história que eu contei para vocês, foi o sócio que acabou, trazendo para esse contexto. Mas na maioria das vezes, como nós empreendemos sozinhos, nós somos essa pessoa que auto nos boicotamos. Então, na maioria das vezes, nós como empreendedores achamos que sabemos de tudo. Então, nós sabemos qual é o melhor formato de contrato, qual é o melhor como que tem que fazer o financeiro, como que você faz uma entrega dependendo do seu negócio, qual é a receita do bolo ali, só você que sabe, e assim consecutivamente. Na maioria das vezes, nós empreendedores, achando que delegar ou contratar empresas para fazer serviços é um custo. Mas não necessariamente é um custo, porque quando você delega, você sai dessa posição onde você sabe tudo. E aí você consegue dar a oportunidade para que realmente especialistas da área, e aí em diferente área que ele atua, mas que ele consiga trazer realmente um resultado profissional para dentro da sua empresa, automaticamente melhorando ali toda a saúde dela e aumentando o seu lucro, o seu crescimento. Então não seja esse tipo de cliente que sabe tudo. Mas Tati, eu tô aqui na reunião com esse cliente deparando com uma situação totalmente parecida aí com a qual você contou. E aí como que eu faço hoje quando eu estou numa reunião e esse cliente ele chega exatamente ali para mim? Eu faço com que ele entenda, claro que de uma forma extremamente sutil, mas eu faço ele entender que ele não sabe tudo. E de que maneira isso? Se ele soubesse, ele não teria me procurado. Então, a partir do momento que aquele cliente ele te procurou para que ele tenha aquela deficiência na empresa dele e ele te procurou para você poder ajudar aquilo, é o momento ideal para você trazer a autoridade para você. Porque se ele realmente soubesse como fazer ali toda a receita do bolo, o passo a passo e realmente resolver aquela deficiência que ele tem na empresa dele, ele não teria te procurado. E nem teria ficado com você 2, 3 horas conversando, não teria conversado sobre o modelo da proposta. Então hoje, quando eu me deparo com esse tipo de situação, eu já ali naquele momento mesmo, eu levo isso para a pessoa. Poxa, realmente você necessita ter alguém? Realmente até onde você sabe e realmente você precisa do meu trabalho? Porque se você está me procurando, eu entendo que você quer um trabalho profissional ali.
E aí, se você soubesse executar aquilo, você não teria me procurado. Então, de uma forma leve, de uma forma sutil, eu mostro para aquela pessoa que sabe ali de todos os assuntos, que sabe de tudo, que realmente ele não entende daquele negócio, que é muito mais complexo. Espero que esse vídeo aí tenha te ajudado. Compartilha ele aí com um amigo empreendedor que também sabe tudo e me segue aqui no canal. Ficamos por aqui, até semana que vem e lembre-se, seu mundo muda quando você muda. Um beijo, fiquem com Deus e até mais.